Então, gente, dúvidas da aula passada? Alguém quer começar perguntando alguma coisa? Estava tudo muito claro. Oi, Bianca. Oi. Então, se Tava alguém... tranquilo. Eu assisti na segunda, não entendi nada. Mas eu tava passando mal, então aí eu assisti hoje de manhã de novo, aí eu consegui entender. Não, eu acho que assim, não tem problema assistir um dia depois. Acho que faz parte do... É uma das vantagens de ter esse negócio de vídeo, né? Uhum. Vocês ficam livres para ver quando vocês bem entenderem. Só é melhor, assim, se eu posso dar um conselho, assistir antes da nossa aula de quarta, porque aí vocês podem aproveitar para perguntar. Esse aqui é a grande coisa. Porque se ninguém perguntar nada, eu vou dar matéria. Continuar com as discussões. Mas, assim, até agora é álgebra linear. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com isso, né? Na nossa notação de Braz e Ket, que a gente vai usar, que, na verdade, a gente já está se acostumando. Então, o que eu queria que vocês focassem agora é aprender a usar esse negócio, essa notação de forma sistemática, assim. Então, se ninguém tiver dúvida, gente, eu vou passar para falar mais coisa, mais matéria. Tudo bem? Da minha parte, tudo bem. Assim, eu ainda tô... Para mim é tudo muito novo, né? Mas a aula de segunda eu assisti hoje, tô ainda tentando digerir ela. Acho que eu vou ter que assisti-la de novo. Entendi. Mas pode ir seguindo, tá? Você é Eu da entendo todas as demonstrações. Oi? Você é da química, né? Eu, na verdade, sou engenheiro eletrônico de formação, mas fiz o mestrado e estou terminando o doutorado lá em materiais. Entendi. É porque tem algumas pessoas da química, eu não me lembro, mas... depois, se você quiser me contar, cada um quiser me contar o que faz, acho que pode ser interessante. Tenho curiosidade de saber o que o pessoal está fazendo. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Funciona direito. Vocês estão vendo aqui a tela? Caderno? Legal. Vou botar aqui para o lado. Bom, gente, então, vou dar continuidade à nossa discussão de mecânica quântica, né? Então, a gente tem visto esses espaços de Hilbert, né? Então, a gente considera um ket, esse cara é um vetor num dado espaço de Hilbert, né? E eu já introduzi, mas eu vou lembrar agora para vocês, a noção de base ortonormal. É um conjunto de ket linearmente independente, que eu posso chamar de alfa i, né? Eu estou pensando em dimensão finita por enquanto, porque é mais simples, mas secretamente essas coisas generalizam para dimensão infinita e a gente vai ter uma atitude meio zen com relação a isso. Quando chegar na hora de usar a dimensão infinita, eu vou só usar. Tá? A gente está preocupado com física por enquanto, mais do que com a matemática do negócio. Então a gente descansa sobre a ideia de que os matemáticos já provaram tudo para a gente no século XIX, no século XX, e que está tudo consistente, e que a gente não está fazendo nenhuma burrada aqui. Mas o foco do curso é aprender a usar mecânica quântica. Então, é uma coisa bastante prática, assim, operacional. Então, essa aqui é uma base ortonormal, tá? É um conjunto de kets que é linearmente independente. Okay? Significa dizer que qualquer psi no espaço de Hilbert pode ser expresso como uma combinação linear desses kets. Isso é o que significa dizer que eles são linearmente independentes. Okay? E o fato de que é uma base ortonormal significa dizer que se eu pegar dois desses caras, um alfa J e um alfa I, onde I pode ou não ser diferente de J, isso aqui é igual à função delta de Kronecker, delta IJ. Todo mundo está familiarizado com a delta de Kronecker, com esse objeto aqui? Só um comentário rápido, né?
Essa função ela se chama delta de Kronecker. E ela é definida dessa forma. Ela é igual a 1 se I for igual a J, e ela é igual a 0 se I for diferente de J. Então, é um objeto matemático muito importante, muito usado, né? E ele é um análogo discreto da delta de Dirac, que é uma coisa parecida que a gente vai ver, mas no caso contínuo. Isso aqui está me dizendo o seguinte, só que se esses vetores alfa, j e alfa i forem iguais, o produto interno deles é 1, então eles estão normalizados. Se eles forem diferentes, o produto interno é 0, então eles são ortogonais. Por isso que é uma base ortonormal, né? Orto de ortogonal e normal de normalizado. Ok? Bom, então o que eu quero falar sobre isso? Né? Esses caras aqui, que a gente chama de amplitudes, ou componentes do vetor, né? São os componentes. São números complexos, então pertence ao conjunto dos números complexos, né? E isso é o que a gente quer dizer que o nosso espaço de Hilbert é sobre o corpo dos números complexos, né? Quando a gente fala isso. Poderia ser sobre o corpo dos números reais, mas se a gente definisse a mecânica quântica como um espaço de Hilbert sobre o corpo dos números reais, daria errado. Não é suficiente para descrever os resultados de experimentos que a gente vai analisar ao longo dos próximos 2 anos. Então, uma coisa importante é que a mecânica quântica tem que ser escrita usando amplitudes complexas. Ninguém sabe ao certo por quê, é assim que funciona, a teoria foi definida desse jeito. É física, a gente faz um modelo, a gente faz uma teoria, a gente vai para o laboratório, vê se o nosso modelo satisfaz os experimentos. Se ele satisfaz, a gente está feliz e não pergunta mais que isso, porque não dá para perguntar mais que isso. Senão a gente vai ter que subir uns 3 andares acima lá no edifício Leme e vai para um departamento de filosofia, que é outra coisa, né? Física nunca descreve o porquê das coisas, ela não responde o porquê, ela descreve as coisas. Isso é muito importante, parece que não, mas isso é muito importante para a mecânica quântica, de uma maneira em geral. Então, a gente pode calcular essas amplitudes tomando esse produto interno aqui, ó. Eu posso pegar um alfa j, produto interno psi, certo? Isso daqui vai ser igual a uma soma em I, CI, alfa J, alfa I. Só que isso aqui é a delta de Kronecker, né? Então, eu tenho a soma em I de CI, delta JI. Só que o delta JI, ele é igual a 0 toda vez que I for diferente de J. Então, isso daqui vai ser igual a CJ. Então, com isso, a gente descobre que a nossa amplitude CJ ela é dada pelo produto interno do elemento αJ da base ortonormal que a gente definiu pelo estado, pelo ket psi que a gente está olhando. Essa é uma fórmula geral. Então, os componentes, o componente CJ, ou CI eu posso usar, né, porque esse índice aqui tanto faz, ele é o produto interno de alfa I por psi. Então, tem essa expressão para os componentes. Okay? Isso significa dizer, né, se eu pensar como em psi como um vetor coluna, né, eu posso escrever o psi como um objeto assim, ó. Eu posso falar que ele é correspondente a um pacote de números dispostos assim na vertical. E isso daqui é o produto interno, alfa 1 com psi, alfa 2 com psi, e por aí vai. Certo? Então, isso também, isso é exatamente o que a gente falou na aula passada, só que a gente falou isso para matrizes, né? Não sei se vocês vão lembrar agora, mas a gente mostrou como é que a gente pode escrever os componentes de uma matriz como produtos
internos entre cats, né, onde a matriz aparece no meio desse produto interno, uma espécie de sanduíche no espaço de Hilbert, um sanduíche matricial lá. Né? Essa é a fórmula análoga para matrizes n por 1, certo? Porque um vetor ele é só uma matriz n por 1, onde n é a dimensão do espaço de Hilbert que a gente está considerando. Okay? Agora vamos pegar essa fórmula aqui e vamos colocar ela aqui dentro. Okay? Então, olha só. Eu tenho que psi é igual a uma soma em I, CI, alfa I. Só que eu acabei de mostrar para vocês que essas componentes CI elas são alfa I, psi, psi. Estou só substituindo isso aqui dentro. Só que esse cara daqui é um produto interno, né? Um bra com cat, é igual a Lego, né? Quando eu fecho o meu bra com o meu cat, isso vira um número, tá? Botem isso na cabeça de vocês. Isso é um número. Então, isso aqui é um número complexo. E a gente falou que números complexos, tanto faz a ordem que a gente escreve eles em relação ao cat, né? Posso escrever na frente ou eu posso escrever atrás. Perdão, aqui está errado. Aqui não é psi, aqui é alfa I. Certo? Faz sentido? Então, eu posso passar esse cara para cá. Então, eu posso passar esse cara para cá, isso aqui vai ficar uma soma em I de alfa I, psi. Só que isso daqui é a mesma coisa que isso, olha. Uma soma em I, alfa I, bota um parênteses aqui agora, que multiplica psi. Eu posso fazer isso porque a gente já viu que esses objetos, dessa forma, são operadores, né? Um operador linear, atuando em psi. Né? Agora, repara só, eu tenho psi aqui e eu tenho psi aqui. E aqui, no meio, eu tenho um operador nessa igualdade. Então, psi vezes um operador, operador vezes psi é igual ao próprio psi. E isso é verdadeiro para qualquer psi no espaço de Hilbert. Então, eu queria que vocês me dissessem qual é o operador que, se eu aplicar ele em qualquer vetor, eu vou obter o mesmo vetor. Alguém sabe me dizer isso? Que operador é esse? Thiago, desculpa te interromper, mas Oi? parece que tem duas alunas aí aguardando autorização para entrar. Ah, é? É. Não está aparecendo para mim, não. Não? Tá, beleza, eu vou falar Tem com ela. 7 participantes, eu acabei de admitir a Carol, mas... então essa era uma delas. A outra é a Carolina Poloni. Vou mandar uma mensagem para ela aqui. Tá, aqui não apareceu para mim, não. Eu tô prestando... Beleza, desculpa interromper. Não, nada. Então, gente, qual que é o operador que, se eu aplicar ele em qualquer vetor no meu espaço vetorial, eu vou obter o mesmo vetor? É o operador identidade, né? É o 1, operador 1. Então, com isso, a gente descobre o seguinte, que essa coisa daqui é o operador identidade. Eu vou denotar desse jeito. Isso aqui é uma expressão muito importante em mecânica quântica, a gente vai usar o tempo todo. Isso aqui é o operador identidade. Conseguiu? Professor, Oi, fala, Bia. você pode subir um pouquinho?
Posso Ali. diminuir aqui. Lá em cima, quando você botou base, eu estou não. Aí. Esse negócio escrito em vermelho, tá escrito o quê? Linearmente Isso. independente. Ah, tá. Foi mal também. L. Então, continua não aparecendo a outra pessoa para entrar aqui, Thiago. Se ela, não sei se ela tentou de novo. Mas Eu mandei o link aqui para ela. Talvez ela pinte aí daqui a pouquinho. Qualquer coisa, me avisa. Isso. Então, gente, essa aqui é uma expressão para o operador identidade. Ah, apareceu agora, Carolina. Pronto. Está entrando. Então, vamos usar essa expressão do operador identidade. Okay? Então, só para obter a mesma, uma outra forma matricial, né, de operadores, né? Então, eu quero considerar ômega um operador. Okay? Esse aqui é um operador. Esse ômega, ele não muda se eu multiplicar ele pela identidade à direita e à esquerda, né? Vocês concordam com essa expressão aqui? Isso aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que agora eu posso usar essa expressão para identidade que eu acabei de derivar. Então, isso aqui vai ser uma soma em I, alfa I, ômega, e aqui eu vou ter a mesma coisa, só que eu mudo o índice. É aquela história de você mudar um índice que você está somando sobre. Okay? Mas, na verdade, só o que eu fiz foi multiplicar o meu operador ômega pela identidade dos dois lados. E aí eu posso agrupar essas somas em uma soma só. Isso aqui vai ficar igual a uma soma em I e em J. Aí eu vou ter alfa I, ômega. Aqui eu vou ter alfa J. E aqui eu vou ter alfa J. Agora, reparem que isso daqui é aquele sanduíche de bracket que eu estava falando antes. Esse é um número, né? Esse é um número complexo. E números complexos comutam com cats e brais. Eu posso escrever eles na ordem que eu quiser. Então, eu posso passar ele para cá. Então, isso aqui vai ser igual a uma soma I, J, alfa I, ômega, alfa J, alfa I, alfa J. Isso daqui é a mesma coisa que a gente derivou na aula passada, né? Isso aqui é a componente do operador. Isso daqui é uma matriz que é zero em todos os elementos, mais 1 no elemento IJ. Então, eu posso escrever essa matriz, ômega, né? Ômega em forma matricial. Eu posso atribuir esse ômega uma forma matricial que é a seguinte. Ele vai ser alfa 1, ômega, alfa 1, alfa 1, ômega, alfa 2, e por aí vai. Aqui eu vou ter alfa 2, ômega, alfa 1, para ali, parará, para ali, parará, para ali, parará. Foi exatamente o que a gente viu na aula passada, né? Então, essas componentes aqui, olha, alfa I, ômega, alfa J, não deveria colocar chapéu aqui, porque eu estou usando chapéu para denotar que ômega é um operador. Isso daqui é como se fosse o elemento
É como se fosse, não, é o elemento IJ da matriz ômega. Tá vendo? Isso daqui é a linha I, isso daqui é a coluna J. Coluna J. Né? Isso daqui seria a notação de álgebra linear. E aqui é em Bryce e Cat. Mesma coisa, só que em bracket. Notação de Dirac. Então, eu queria gastar um tempo nisso para vocês se familiarizarem com essa notação de bracket e para vocês conectarem com o que vocês já sabem de álgebra linear. Conforme a gente vai usando mais essa notação de bracket, vocês vão ver que vai ficar natural nem pensar mais em álgebra linear, como a gente pensava no ciclo básico, por exemplo. E a gente vai começar a usar só essas notações de bracket aqui. Vai ficar muito mais fácil, porque a notação ela simplifica muito a nossa vida, como vocês vão ver em vários exemplos daqui para frente. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho uma dúvida específica, mas uma curiosidade propriamente dita. Essa notação que você está apresentando, ela se parece muito com o que a gente chama lá na mecânica de notação inicial, que lá é atribuído a Einstein, para cálculo tensorial. Você conhece alguma relação entre as duas? Faz sentido o que eu estou perguntando? Se elas são similares? A notação de tensor, que o pessoal usa, essa notação de Einstein, faz sentido, mas é diferente, mas é a mesma coisa. Só que, no final das contas, você pode traduzir de uma para outra. Entendeu? Só que a gente não vai ver isso nesse curso. A gente também vai ver tensores em mecânica quântica. Eles vão aparecer. E a gente vai usar o tempo todo. A gente vai definir o produto tensorial. Né? Mas isso é mais para frente, lá para o final. Beleza, obrigado. Mas tem uma analogia forte. Na verdade, elas são a mesma coisa. Só que um operador é um tensor, na verdade, se você quiser. Isso aqui é um tensor que pega... Um tensor é uma aplicação multilinear, né, em relatividade dos números, dos vetores, do espaço vetorial que você está interessado e do espaço dual nos números reais. Aqui a gente tem tensores que são aplicações lineares dos espaços vetoriais que a gente está interessado nos números complexos. Então tem essa diferençazinha. Mas, por exemplo, um operador, ele é um tensor do tipo 1, porque ele pega um vetor coluna e um vetor linha e te dá um número. Se isso significa alguma coisa para você. Então, você consegue... são tensores que a gente está falando aqui. Né? Mas eu ainda não defini produto tensorial, então não posso falar de tensores do tipo 2,1, por exemplo, ou 2,0, ou 0,2, ou coisa assim. Bom, então, tudo bem. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar? Então, se foi só uma introdução, de novo, de notação de bracket. Queria falar agora de uma coisa que é funções de operadores. Tudo isso são ferramentas matemáticas que a gente vai usar ao longo do curso. Ainda não é física. Mas a gente tem que construir um pouco essa matemática antes de entrar na teoria. Então, imagina que eu tenho uma função f de x e ela admite uma série de potências. Então, f é uma função dos números, sei lá, pode ser dos números reais, e ela admite uma expansão em polinômio. Então, tem uma soma de n igual a zero até infinito, de Cn x elevado a n. Okay? Então, a série de Taylor, por exemplo, dessa função.
Eu posso definir a função f aplicada no operador A. Esse A chapéu aqui agora significa que ele é um operador, né? A, ele pega um elemento do espaço de Hilbert e me dá outro elemento do espaço de Hilbert. Ele pega um cat psi e me dá o cat A aplicado em psi. Isso daqui eu vou definir como sendo simplesmente, ingenuamente, a soma de n igual a zero até infinito desses coeficientes Cn do operador A elevado a n. Né? Eu sei elevar matrizes à enésima potência. Certo? Eu sei elevar matrizes à enésima potência, então eu sei fazer isso aqui. Isso aqui está bem definido. Então, isso é uma coisa que a gente vai usar também ao longo desse semestre. Tem um caso simples, que é o seguinte. Um caso simples, que na verdade é tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Simples, entre aspas. Né? Imagina que existe uma base ortonormal, alfa i, base ortonormal, alfa i, tal que o operador A ele tem essa forma aqui. Ele é uma soma em i, ele tem números alfa i e ele tem esses caras aqui definindo ele. O que isso significa? Isso significa dizer que o alfa, o operador A, ele é uma matriz diagonal, né? Onde os elementos da diagonal são alfa 1, alfa 2, alfa 3, por aí vai. E todos os outros elementos são zero. Zero aqui, zero aqui. Então é só uma coisa diagonal. Todo mundo consegue ver isso? Então tem só a diagonal não nula. Significa dizer que esses caras aqui são autovalores desse operador. E os alfa-is são os autovetores. Por quê? Porque, olha só, imagina que eu pego o A e aplico em alfa J. Só que o A, a gente acabou de falar que ele é dessa forma. I, alfa I, alfa I, alfa I, alfa J. Isso aqui é igual a uma soma em I, alfa I, alfa I, alfa J. Só que isso aqui é o delta de Kronecker. Delta I, J. Que é igual a zero toda vez que I for diferente de J. Então, ele vai matar todos os termos dessa soma, menos aquele para o qual I é igual a J. Então, o que vai sobrar aqui é alfa J, cat alfa J. Em outras palavras, esse é o alto valor. E esse é o alto vetor. Ok, gente? Então, nessa base,
alfa i, a gente diz que esse operador A ele é diagonal. Então, eu posso escrever uma coisa assim, ó. A é diagonal na base alfa i. E os elementos da diagonal são dados pelos autovalores, que são os números alfa e j. Ok? Vamos ver o que acontece quando eu pego esse A e elevo ele ao quadrado. Vamos calcular agora A ao quadrado. Tá todo mundo me seguindo, gente? Antes de eu fazer a conta? Alguém quer comentar, perguntar? Não, tudo bem. Se alguém quiser, por favor. Então tá. Então, eu vou assumir que está todo mundo seguindo. Então, isso aqui é uma soma em I, alfa I, alfa I. Então, eu quero calcular o A ao quadrado, né? E o A é esse objeto que eu somo em I. Mas toda vez que eu somo, que eu multiplico duas somas, eu tenho que mudar o nome que eu dou para o índice daquela soma, né? Isso tem a ver, é a mesma coisa que a gente fez no início, quando a gente fez a nossa revisão de séries de Fourier. Lembra? Chegou um momento que a gente tinha que integrar um produto de coisas, um produto de integrais, a gente tinha que mudar a variável de integração. É a mesma ideia aqui. Aqui, alfa, J. Ok? Então, isso aqui eu posso, de novo, agrupar em uma soma em I e em J. E aqui eu vou ter alfa I, alfa J, alfa I, alfa I, alfa J, alfa J. Okay? Só que olha quem aparece aqui de novo. Delta de Kronecker, delta IJ. Isso mata todos os termos para os quais I é diferente de J. Então, eu vou ter que isso aqui é igual a uma soma em I de alfa I ao quadrado, porque só o termo em que I é igual a J, isso aqui não é zero, vezes alfa I, alfa I. Okay? Então, repara que quando a matriz, quando o operador é diagonal, elevar ele ao quadrado é a mesma coisa que elevar os elementos da diagonal ao quadrado. Então, isso aqui que eu estou falando, nada mais, nada menos é do que isso aqui. Ó. Se eu tenho alfa sendo uma matriz diagonal, então, esse operador A ao quadrado, ele é por multiplicação matricial, né? Alfa 1 ao quadrado, alfa 2 ao quadrado, por aí vai. Okay? A mesma coisa vai acontecer com A ao cubo. Se vocês calcularem, eu recomendo vocês calcularem só para treinar isso. Isso aqui é igual a uma soma I, alfa I ao cubo, alfa I, alfa I. Em notação matricial, isso seria calcular A ao cubo. Isso daqui seria A1 ao cubo, alfa 2 ao cubo, por aí vai. Então, acho que vocês entenderam. Já dá para ver, né? Então, já dá para ver o que vai acontecer. Né? Então, vamos calcular agora a nossa função f de A, que era igual a uma soma de n igual a zero até infinito, Cn, A elevado a n. Né? A é o operador. Isso daqui vai ser C0
mais C1 vezes A, mais C2 vezes A ao quadrado, mais C3 vezes A ao cubo, e por aí vai. Até infinito. Certo? Só que como é que fica esse cara? Como é que fica isso, né? Isso aqui é igual a C0 mais C1, que multiplica uma soma em I, alfa I, vezes esse elemento aqui, braquete, alfa I. Esse é o primeiro termo. O segundo termo, C2, soma I, alfa I ao quadrado, alfa I, alfa I. Terceiro termo, C3, soma I, alfa I ao cubo, alfa I, alfa I. E por aí vai, né? Todos esses caras têm soma em I, e todos esses caras têm esse projetor aqui, alfa I, bra alfa I, cat alfa I. Todo mundo igual. E é uma soma. E tudo é linear, porque esses operadores são lineares. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo uma soma em I de C0 mais C1 alfa I mais C2 alfa I ao quadrado mais C3 alfa I ao cubo mais uma soma infinita de termos e todo mundo multiplica alfa I bra alfa I, perdão, alfa I cat, alfa I bra. Só que quem que é esse cara daqui? Esse cara é uma soma de n igual a zero até infinito, Cn, alfa i elevado a n, que é igual ao f de alfa i, pela definição da função como uma série de Taylor, lembra? Então, isso aqui acaba virando uma soma em i, f de alfa i, alfa i, alfa i. Tudo bem, gente? Isso significa dizer, em forma matricial, que se o meu operador A é uma matriz diagonal, alfa 1, alfa 2, tarari, tarará, então a função f aplicada no operador A vai ser também uma matriz diagonal, que vai ser f de alfa 1, f de alfa 2, tarari, tarará. Então, quando o operador é diagonal, aplicar uma função sobre ele é a mesma coisa que aplicar a função sobre os elementos da diagonal, um a um. Então, a moral da história, né, é que se a gente consegue diagonalizar um operador A, então a gente consegue calcular
uma função f avaliada em A. A gente vai usar muito isso em mecânica quântica. Tá? Na realidade, uma boa parte do que a gente vai fazer em mecânica quântica vai ser diagonalizar operadores e calcular funções aplicadas neles. E vai ficar claro por quê. Por que que a gente precisa fazer isso? Ok? Alguma dúvida, gente? Tá muito claro isso aqui? Tá hiper claro? Tá claro, assim, requer digestão, mas tá claro. Requer digestão, tá bom. Mas tá óbvio de algum jeito? Tá tipo banal? Vocês querem que eu Não, acelere? não tá banal, não. Pelo menos para mim não tá. Tá bom. Eu quero saber se tipo, se eu estou falando coisas que todo mundo já viu, ou se é uma coisa nova, mas alcançável, ou se é uma coisa nova e impossível. Eu também quero saber, se for, porque aí a gente pode conversar sobre isso. Mas tá bom, já que não tá banal, tá bom. Mas também, já que não tem dúvida, tá bom, porque então é um não banal, porém alcançável. Eu vou entender isso. Espero que agora o computador deu uma computação não banal aqui. Cadê a minha aula? Tá aqui. Ele dá uns saltos quânticos às vezes. Então, tá bom, já que está todo mundo entendendo isso por enquanto, eu vou passar então para a demonstração de um teorema que a gente vai usar também ao longo desse semestre. Primeiro, uma noção, na verdade, noção de operadores compatíveis. Tudo isso tem no Shankar, tá, gente? Se vocês quiserem uma referência, assim, sem ser as notas de aula, eu recomendo vocês procurarem lá. Tá muito bem explicado. Primeiro, eu quero definir um negócio aqui. Definição. Comutador. Comutador de dois operadores A e B eu vou denotar ele por esse símbolo aqui, tá? Então a gente lê isso, esses colchetes aqui, isso é o comutador de A com B. Isso aqui é definido muito simplesmente, isso é o produto de A vezes B menos B vezes A. Tá? Então essa é a definição do comutador. Então toda vez que eu falar, calcula aí o comutador de A com B, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar a matriz A e B, aí você tem que multiplicar A por B, depois multiplicar B por A e subtrair, tá? Você já tinha ouvido falar nesse negócio aqui? Alguém já tinha ouvido falar? Não, eu não. Então, esse é o comutador. É uma definição. Tá? É o quanto, vocês podem pensar nisso, em quanto que o operador A difere do operador, o produto de A vezes B difere do produto de B vezes A, né? Isso é uma observação, né? Nem sempre A vezes B igual a B vezes A. Né? Ou seja, nem sempre o comutador de AB, comutador de A com B, igual a zero. Então, uma coisa muito especial o produto de duas matrizes ser igual, comutar.
Não, eu digo que as matrizes comutam quando isso aqui é igual a zero. Então, se duas matrizes comutam, eu tenho que A, B, comutador igual a zero, o que significa dizer que A vezes B menos B vezes A igual a zero, o que significa dizer que A vezes B igual a B vezes A. Né? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de operadores que não comutam. Então, vou definir sigma x como sendo essa matriz aqui, 0, 1, 1, 0. E vou definir sigma z como sendo 1, 0, 0, menos 1. Então, vamos calcular o comutador, né? Vamos calcular o comutador. Então, sigma x vezes sigma z vai ser igual a esse produto de matrizes, 0, 1, 1, 0, vezes 1, 0, 0, menos 1. Isso daqui é igual a 0 vezes 1 dá 0, mais 1 vezes 0 dá 0. Okay? 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 1 dá 1. E aqui dá 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1 dá 0. Então, esse é o produto de x por z. Sigma x por sigma z. Agora, vamos calcular o produto de sigma z por sigma x. É isso aqui. 1, 0, 0, menos 1. E multiplica 0, 1, 1, 0. Isso aqui vai ser 1 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 1 dá 1, e aqui o resto dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E aqui 0, 1 dá 0. Menos 1, 0 dá 0. Olha o que aconteceu. Ó. Essa matriz é diferente dessa. Né? Na verdade, elas são uma é menos a outra. Então, eu posso tomar a diferença, né, e calcular sigma x vezes sigma z menos sigma z vezes sigma x. Isso daqui é o comutador de sigma x com sigma z. Isso aqui é igual a 0 menos 1, 1, 0, menos 0, 1, menos 1, 0. Que é igual a... Bom, 0 menos 0 dá 0. Menos 1 dá menos 2. 1 menos menos 1 dá 2. E 0 menos 0 dá 0. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 0 menos 1, 1, 0. Que é diferente da matriz nula, né? Então, a conclusão aqui desse exemplo é que sigma x e sigma z não comutam. O comutador deles não é zero. Tá claro o exemplo, gente? Eu gosto de fazer uns exemplinhos com matrizes, assim, que tem muitos conceitos novos, então acho que é fácil de se perder. Então,
Então, deixa eu falar, então, a noção de operadores compatíveis. Tá? Então, aqui acabou o nosso exemplo. Operadores compatíveis. No contexto de mecânica quântica, né? Então, vamos considerar dois operadores A e B, tais que A igual a Dagger. Dagger é aquela coisa que eu defini na aula passada, né? É o transposto complexo conjugado. E B é igual a B Dagger. Ou seja, eles são operadores hermitianos. Eu vou supor também que A e B têm autovalores. Na real, que eles são diagonais em alguma base. Em alguma base. Okay? Então, existe uma base ortonormal, né? Que diagonaliza eles. Okay? Existe o teorema espectral, né, que diz que se eles são hermitianos, eles são diagonalizados. A gente vai mostrar esse teorema em algum momento. Eu também vou assumir que eles não têm autovalores repetidos. Isso daqui significa que eles são não degenerados. É o nome que a gente dá. Quando todos os autovalores do operador são diferentes, eu vou falar que eles são não degenerados. Okay? Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Constante. Bom, então agora, só relembrando então, né? Eu estou introduzindo a noção de operadores compatíveis. Então, eu tenho esses operadores A e B, tais que A igual a Dagger e B igual a B Dagger. E A e B, eles são diagonais em alguma base. Isso é garantido por um teorema que a gente vai provar na aula que vem, que é o teorema espectral. Se isso aqui é verdade, então eles podem ser diagonalizados por uma base. Além disso, eu estou exigindo que os autovalores desses operadores não sejam repetidos. Eles são não degenerados. Okay? Então, eu queria provar para vocês agora o seguinte teorema. Se o comutador de A com B
for igual a zero, então isso aqui é verdade. Alfa I, B, alfa J é proporcional a delta IJ. Okay? Ou seja, se o comutador de A com B for zero, né, então B ele é diagonal, na mesma base que A é diagonal. Certo? Então vamos provar. Demonstração. Então eu tenho o operador A, existe uma base alfa I, que é a base que diagonaliza esse cara. E esse alfa I tem alto valor. Esse ket alfa I é alto vetor desse operador A com alto valor alfa I. Tá? Então, esse aqui é o alto vetor e esse aqui é o alto valor. Okay? E esses alfa I são todos diferentes. Não estou exigindo isso. Então, vamos calcular isso aqui. Ó. Vamos calcular alfa I, comutador A com B, alfa J. Isso aqui é igual a alfa I, A vezes B, menos B vezes A. Estou botando só a definição do computador aqui. E aqui, alfa J. Agora, repara que essa relação aqui, eu posso tomar o dagger dela, né? E aí eu vou ter que alfa I, A, dagger. Só que a dagger é igual a A. Isso daqui é igual a alfa I, A, porque A é igual a dagger. Isso é igual a alfa I, alfa I. Certo? Isso aqui, vou botar um I melhor. Tudo bem, gente? Isso é a mesma coisa que dizer, né? Que se o meu operador A ele é diagonal nessa base, ele tem esses altos valores aqui, ele tem que ser igual a dagger, que por sua vez é alfa 1 estrela, alfa 2 estrela, e por aí vai. Só que isso só é verdade se alfa 1 for igual a alfa 1 estrela, alfa 2 for igual a alfa 2 estrela. Né? Então, dessa relação aqui, eu posso chegar nessa, só tomando o dagger dela, né? Olhando para o dual. Então, eu sei como é que esse operador aqui atua nesse cara e eu sei como é que esse operador aqui atua nesse cara usando essas relações aqui. Certo? Então, com isso, eu posso escrever alfa I, B, alfa J, esse é o primeiro termo, menos alfa I, B, alfa J, e aqui eu tenho alfa J. Agora, esse cara daqui aparece duas vezes, né? Ele aparece aqui e aqui, é a mesma coisa. Então, isso aqui é igual a alfa I menos alfa J, e multiplica alfa I, B, alfa J. Só que, por hipótese do teorema,
comutador é zero, né? Por hipótese. Então, A comutador com B é zero. Então, essa expressão toda é igual a zero, porque eu estou multiplicando zero aqui no meio. Então, isso é igual a zero. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu tenho essa expressão aqui, alfa i menos alfa j, que multiplica alfa i, b, alfa j, e isso é igual a zero. Essa é a conclusão que eu cheguei por enquanto. Se i for igual a j, isso aqui é automaticamente satisfeito. Então, tá tudo bem. Se i for diferente de j, isso aqui é diferente de zero, nesse caso. Então, isso me obriga a ter alfa i, b, alfa j igual a zero. Em outras palavras, esse cara daqui, ele tem que ser obrigatoriamente proporcional a delta de Kronig. Então, alfa i, b, alfa j, obrigatoriamente é proporcional a delta i, j. E se i for diferente de j, isso aqui sempre zero, como é a delta de Kronig. E se i for igual a j, isso pode ser diferente de zero. Eu posso ter uma constante multiplicando aqui na frente. Então, essa é a prova do teorema. O que isso significa? Isso significa que o operador A, a significância desse teorema, o operador A, por hipótese, ele é igual a uma soma em I de alfa I, alfa I, alfa I. Então, ele é diagonal nessa base. O operador B, ele vai ser uma soma em I e J, né, de alfa I, B, alfa J, alfa J. Que é o que a gente viu no começo da aula, né? Mas agora eu acabei de mostrar para vocês que isso daqui é proporcional a delta I J. Então, toda vez que I for diferente de J, isso daqui é zero. Então, os elementos fora da diagonal do operador B, eles necessariamente têm que ser zero nesse caso. Então, isso aqui pode ser escrito como uma soma de alfa I, B, alfa I, alfa I, alfa I. Significa que A e B são diagonalizáveis pela mesma base. Ok? Então, resumindo, se o comutador entre A e B igual a zero, então o operador A e o operador B são diagonalizáveis pela mesma base. Então, esse é um teorema que vai ser importante para a gente daqui para frente. Principalmente, isso vai ter importância para o princípio de incerteza de Heisenberg, que a gente vai ver daqui a algumas semanas. Essa é a base do princípio, é a base matemática do princípio de incerteza de Heisenberg. Tá? Então, eu vou parar por aqui, gente, porque acho que eu já falei bastante coisa. Na próxima aula, eu vou falar sobre o teorema espectral.
e, provavelmente, falar sobre os postulados da mecânica quântica, finalmente. Depois disso, a gente vai seguir para estudar o primeiro problema que a gente vai ver, que é o problema da partícula livre, a coisa mais simples que a gente pode fazer, que é descrever como é que uma partícula livre se movimenta no espaço, de acordo com as leis da mecânica quântica. Então, por enquanto é só, pessoal. Vou parar de gravar aqui.